Você sabe o que é autismo? Como tratar? Como conviver com isso? O nosso convidado de hoje é Ricardo Minoro. Ele é psicólogo clínico. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Médicos explicam que o autismo antes era considerado uma condição rara, que atingia uma em cada 2.000 crianças. Porém, pesquisas mais recentes apontam uma em cada 100 crianças. O autismo se instala nos 3 primeiros anos de vida, quando os neurônios que coordenam a comunicação e os relacionamentos sociais deixam de formar as conexões necessárias. O Instituto PIPA oferece diversas atividades com o objetivo de estimular a autonomia de crianças autistas. Os estímulos são muitos. Nas atividades físicas, elas auxiliam a trabalhar o ritmo biológico dessa criança, porque aqui a gente evita o uso de medicamento, né? Então, por meio de atividade física, essa criança diminui as crises, ela diminui os comportamentos estereotipados, né? Auxiliam muito nesse aspecto. As crianças, elas chegam aqui para nós não conseguindo fazer nada, né? Não conseguem se trocar, não conseguem correr, não conseguem se alimentar direito, porque eles são muito seletivos. Então, com essa terapia, nós conseguimos fazer com que eles se troquem, consiga preparar eles para ir para uma sala de aula, né, se comportar, se concentram para fazer uma atividade de arte, né, deixam de ser seletivos também. Então é importância muito grande. É a primeira vez que Yasuaki Igarashi realiza um trabalho com crianças autistas. Para ele, o que mais chamou a atenção durante a oficina foi o comportamento das crianças. Ele conta que para trabalhar com elas é preciso ter calma para poder transmitir tranquilidade e conseguir desenvolver um trabalho melhor. Ricardo Minoro Azima é psicólogo clínico formado pelo Instituto de Psicologia da USP. Possui especialização em psicologia clínica pela PUC São Paulo e MBA pela Universidade do País de Gales e Inglaterra, além de cursos de coaching em Londres. Ricardo Minoro Azima atua como gestor do projeto de integração Pró-Autista PIPA. É psicoterapeuta e coach executivo e pessoal. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso site, nosso Facebook. Se você quiser mandar sua mensagem, sua sugestão, sua crítica, você pode enviar diretamente a esse número que aparece agora, que é o nosso WhatsApp. E o nosso canal no YouTube, que sempre falo. De repente você perdeu uma entrevista ou gostaria de assistir novamente, ou alguém comentou com você um tema que interessa a você, basta acessar esse endereço que você está vendo agora do YouTube. Lá você encontra todos os programas já veiculados. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos o professor Ricardo Minoro. Ele é psicólogo clínico. Professor, muito obrigado por esse convite. É um prazer receber o senhor aqui. Eu agradeço muito o convite, né? E como já mostrou aí a matéria, nós vamos falar um pouquinho sobre o autismo. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre a origem, o que quais os casos, os tipos que existem, como se proceder, como administrar, como tratar e a evolução que isso vem se apresentando no Brasil. Sim. O autismo é um transtorno global do desenvolvimento que afeta principalmente a questão da relação interpessoal, né, e a comunicação, né? Por isso que a questão da socialização é tão difícil na questão da criança autista. Além disso, existem comportamentos estereotipados, né? A criança tem interesses muito restritos, né? Interesse por um tipo de brinquedo, né? Ou interesses por, sei lá, figuras, carros, né? E muitas vezes está muito restrito a uma rotina muito bem específica. Ela fica um pouco fechada, o que se comenta, assim, eu vou usar até o linguajar popular, porque eu sou leigo no assunto, mas fala que a criança ela fica fechada no mundo dela, é mais ou menos isso?
o que a gente defende no projeto de integração para autista, o PIPA, né, é que, na verdade, talvez, se a criança não for muito estimulada, sim, ela vai tender, né, a ter uma limitação grande, né, de interesses e talvez ficar mais isolada, né, do que em relação à família ou na escola, né. A ideia é de que, se a criança for realmente bem estimulada, não somente na escola, né, mas principalmente em casa, né, essas mudanças, né, essas tendências podem ser muito atenuadas. E o tratamento? Se trata o autismo hoje em dia com mais utilização de remédio, com mais fisioterapia, com mais estímulos, como o senhor falou? Como é feito esse tratamento? Sim. Eu acredito que a grande realidade, né, do tipo de tratamento que é oferecido ainda, né, claro que existem terapias comportamentais, né, mas existe um uso muito grande do remédio, né? A gente vive numa sociedade moderna, né, em que tende a resolver da forma mais rápida, né? E muitas vezes a forma mais rápida de uma criança que está agressiva... Dá o remédio e... Dá um calmante, dá algum remédio para diminuir isso, né? E isso, para as pessoas que estão ao redor, é positivo. Só é negativo para a criança que está fazendo uso desse medicamento, que vai prejudicar o desenvolvimento neurológico e cerebral dela, né? É desse ponto de vista que a gente vê o tratamento, né? Não em termos a curto prazo, né, como a nossa sociedade tende a resolver, mas pensando a longo prazo. Por isso que o nosso projeto, né, ela vem, né, é uma metodologia japonesa, né, que na verdade veio da escola japonesa, né? Só que na escola japonesa, não sei se você já viu em vídeos, em reportagens, em que as crianças no Japão, elas fazem a limpeza da escola, elas distribuem... Né? Eu achei isso maravilhoso. Desculpa, até vou abrir um parênteses aqui. Eu vi recentemente isso daí na internet e na TV a cabo também. As crianças nas escolas japonesas, elas ajudam a elaboração da refeição da escola, às vezes até servem essa refeição, ajudam a servir. Depois que comem, elas mesmas limpam a mesa, elas varrem o chão, elas recolhem o lixo e quando eles vão para casa, a escola está limpa, prontinha para o dia seguinte começar novamente. Exato. As próprias crianças, eu sei isso daí, uma conscientização assim maravilhosa. E recentemente aqui no Brasil, nas Olimpíadas também, teve um jogo, se eu não me engano, foi de futebol. E os torcedores japoneses limparam a arquibancada ali, recolhendo todo o lixo, levaram sacos plásticos e retiraram quando eles saíram do estádio. Ou seja, na verdade, isso é um comportamento tão natural que se aprende na escola. A escola, no Japão, tende a formar cidadãos, né? Infelizmente, no Brasil, a escola, me parece que está limitada na transmissão de conhecimento. Na questão comportamental, não é da escola, é da instituição de saúde, né? Então, para trazer uma metodologia educacional do Japão para o Brasil, né, o PIPA precisou adaptar essa metodologia educacional para o modelo de saúde, né? Por isso que a gente está tentando implantar no Brasil, né, uma realidade do Japão, onde o autista é inserido na sociedade, trabalha em empresas, né? Ele vive com dignidade, com oportunidades de trabalho. Mas eu queria perguntar ao senhor, ele é inserido para valer mesmo ou não? Porque às vezes a pessoa fala inserido na empresa, mas deixa ele ali numa salinha, sem função nenhuma. Lá ele tem uma participação ativa profissional? Sim, por isso que o trabalho do PIPA, né, é visando essa inclusão. Por exemplo, o especialista japonês que vem dar suporte para o PIPA, ele, por exemplo, traz exemplos, né, de crianças que desde dos 5 anos, né, aprendem a dobrar a própria roupa, né? E isso é um cotidiano para essa criança, desde os 5 anos dobrando a própria roupa. Esse tipo de aprendizagem que é básico, que é de autonomia básica de cada pessoa, isso pode, né, futuramente se tornar uma relação de trabalho. Por exemplo, esse autista, hoje em dia, por exemplo, trabalha na lavanderia de um asilo, né? Lavando a roupa, dobrando roupa, passando a roupa, né? Ou seja, a gente acredita que toda criança autista, ou mesmo toda criança deficiente, né, se realmente
os pais, os professores, profissionais de saúde acreditarem no potencial dela, ela pode se desenvolver, né? Infelizmente, a gente vive uma realidade em que o tratamento, muitas vezes, é construído do ponto de vista da deficiência. A criança não fala, então vamos fazer uma sessão de fono, né? A criança tem essa deficiência, então vamos fazer esse tipo de tratamento, né? No modelo que a gente traz, a gente não está focando na deficiência, né? A gente está procurando desenvolver as potencialidades que ela tem, né? E é nessa relação que é mais lúdica, mais prazerosa, é que ela vai se desenvolvendo, né? A criança autista, muitos falam que ela é uma criança assim, extremamente amorosa, carinhosa. Procede isso, doutor? Uhum. Olha, a gente tem, né, nessa experiência do PIPA, né, nessa proximidade que os terapeutas têm com essa criança, a gente vê, né, que muitas relações afetuosas, de carinho, né, existem sim, né, que muitas vezes não estão na literatura, pela construção, pela forma como se está se relacionando com essa criança, né? Muitas vezes se coloca o autismo na frente da criança, né? A proposta é você compreender essa criança, né, deixando de lado, muitas vezes, esse carimbo que ela carrega e que acaba pesando na relação que ela vai estabelecer, mesmo em casa ou na escola, né? Na escola, como é esse convívio da criança, do autista, da criança autista com as outras crianças? Existe aquela, não diria preconceito, mas a criança normalmente ela cria algumas barreiras, né? Quando alguém tem alguma deficiência, alguma coisa, inicialmente pelo menos, ela começa a tratar de uma forma diferente. Como é que é esse embate da criança autista com a criança que não tem o autismo? Sim, a gente vê muitas situações em que as próprias crianças, né, da escola acabam sendo as que acolhem mais muitas crianças autistas, né? Então, claro que isso não é regra, mas a gente vê muitas histórias positivas de outras crianças que querem ajudar, né, a criança autista que está chegando, que não está se sentindo inserida, né? Então, a gente vê que, naturalmente, essas crianças têm essa relação afetuosa, não coloca a diferença na frente, né? Isso é muito positivo, né? Muitas vezes são os adultos que se relacionam com a criança porque ela carrega esse transtorno, porque ela é autista, porque ela é deficiente disso ou daquilo outro, né? Então, por exemplo, isso a gente vê muito na minha prática, né, como gerente do projeto de integração para o autista, o PIPA, né, que muitas vezes os pais que chegam no PIPA, né, veem a criança como uma criança que não é uma deficiente e não tem recursos nenhum, né? Então, muitas vezes, a criança é uma cruz, né, pesada que se carrega, né? Isso, logicamente, ele deixa transparecer para a criança mesmo, né? Porque certeza. A criança sente isso. Com certeza. E quando a gente começa a ajudar esses pais a compreenderem que, na verdade, não é uma cruz que eles estão carregando, é um presente que eles têm nas mãos, uma criança que pode, mesmo sendo autista, se desenvolver, né? Isso modifica a forma, né, como os pais veem essa criança. E, naturalmente, esse desenvolvimento vai se acontecer muito mais naturalmente. Então, a gente acredita que nessa mudança de percepção, de ver essa criança deficiente, sim, né, a criança pode ser especial, mas se a gente tratar ela de forma muito especial, a gente vai tender a isolar ela do grupo, né? Por exemplo, na realidade que a gente vive muitas vezes na escola, né, a criança está inserida num grupo, na sala de aula, mas se ela começou a chorar, né, a gritar, ela simplesmente vai ser excluída desse grupo, vai ficar brincando no pátio, muitas vezes, né? Quer dizer, resolve o problema do resto do grupo, mas da criança agrava. Pois é, né? Que tem essa exclusão. Exato. Ou seja, e quando a gente trabalha com essas crianças no PIPA em grupo, né, e mesmo ela chorando, fazendo birra, porque muitas vezes a criança é inteligente. Para que eu vou ficar nessa sala? Ela usa aquilo para sair. Eu vou chorar, fazer birra, porque eu posso sair daqui e comer bolo na sala da diretora, eu posso passear lá no pátio, né?
Isso é uma ferramenta que ela utiliza. Inclusive, parece que nós temos um vídeo aqui, se estiver no ponto, pode soltar, por favor. Eu sou Otávio Cunha, hoje eu não vou falar só de autismos. Vou falar que presente que é mãe. Da nossa família, estamos. Ser bem um autista é presente. Estamos com Deus, escolhe, tá dedo. Família precisa muito mais. Família consegue chegar nesse modo, subir de um amor final. E quando bem artista, não devemos afastar. Olhar diferente, eu tenho medo que aquela pessoa quebre. Devemos entender que aquela pessoa tem mais amor do coração. Esse é meu irmão Ítalo. Ele é o nosso presente. Quando dizemos que o Ítalo é artista, estamos falando que meu irmão tem mais amor que eu e você. É lindo isso daí. E eu ia perguntar exatamente, às vezes o casal tem um filho com autismo e outro não tem. Qual a maneira melhor que os pais têm para administrar isso, inclusive orientando o outro que não tem autismo de como lidar com o irmão e eles mesmos para não fazer uma acepção, uma diferenciação? A melhor coisa que a gente orienta, né, é que a regra tem que ser a mesma para todo mundo. Né? O que um pode, outro pode, o que um não pode, outro também não pode. A melhor forma de você ajudar uma criança autista, né, é inserir ela dentro do grupo familiar. Né? Muitas vezes o que acontece é que a família corre atrás dessa criança. A criança não pode fazer isso, então a gente não pode ir para aquele lugar. Né? Então a dinâmica muitas vezes da família está limitada à criança autista. Né? E, na verdade, o que ela precisa fazer, ela ser inserida nessa dinâmica, fazer parte desse grupo. Né? Na prática, significa o quê? Né? Que, por exemplo, se a família, hoje a gente está fazendo a limpeza da casa, né? Então todo mundo vai ter que ajudar, inclusive ele. Inclusive ele tem que participar, né? Seja, até para se sentir inserido. Exato, também, né? Esse é o objetivo. Isso você falou muito bem, porque o objetivo é inserir essa criança dentro desse grupo, sentir que ele está fazendo parte da mesma atividade que todo mundo. Né? Aos olhos de outras pessoas de fora, pode falar, não, mas você está fazendo essa criança trabalhar. Na verdade, a criança não está vendo isso como trabalho. Ela está vendo como um prazer de estar convivendo, de estar participando, né, desse convívio com o pai, com a mãe, com o irmão. Né? Então, quanto menos diferença se fizer, os pais vão estar auxiliando essa criança a ser inserida em grupo. Né? Por exemplo, por isso que eu vejo que se a criança, né, fez birra, chorou, então é excluída do grupo, né, você está deixando de ajudar ela, né, a aprender a fazer parte desse grupo, né, aprender a conviver com outras pessoas. Né. Por isso que é o trabalho fundamental que os pais têm que realizar, né, isso em casa. Né, acreditar nesse menino, acreditar que ele possa aprender a escovar dente, aprender a usar o banheiro, aprender a usar a faca e o garfo, né, para se alimentar, porque assim ele vai poder participar da vida com toda a família, vai poder viajar junto, né, vai, por exemplo, poder participar de uma festa de aniversário, poder esperar cantar o parabéns para comer o bolo. Muito sofrimento dos pais é, eu não posso ir numa festa de aniversário porque meu filho já quer comer o bolo antes de cantar o parabéns. Isso para a gente parece ser uma coisa simples, né, mas para a vivência desses pais, é um sofrimento grande. E quanto ao irmão? Os pais, lógico, o senhor acabou de falar, tem que tratar da mesma forma, o que um pode, outro pode, o que um não pode, outro não pode. Mas e para o irmão? De repente ele começa a enxergar, principalmente a criança, que o irmão é diferente dele. Como se deve tratar nessa relação? Qual a orientação dos pais para o irmão? Ou mais novo, ou mais velho, ou irmãos, né? Ou mais de um. Eu acho que os pais precisam ser muito claros nessa relação, né? Explicar para o outro irmão, né, o que esse menino tem, né, o que o outro irmão tem. Né? Poder ser muito claro e direto e natural, né? E explicar que realmente isso não muda muita coisa. Né? Por quê? Porque a relação, né, afetuosa, né, os deveres também vão ser os mesmos. Né? Por quê? Porque aí realmente vai criar uma relação igualitária e esse menino autista vai se desenvolver. Né? E é claro que
por irmão, né, do autista, né, é um exercício importante de quê? De sensibilidade. Né? Por isso que a inclusão na escola é tão importante, porque a oportunidade das outras crianças normais, né, poderem compreender, né, ter essa sensibilidade de compreender que existem pessoas diferentes, que existem pessoas que precisam ser cuidadas. Né? Então, é uma tarefa, né, fundamental, né, da família, né, inserir também essa criança na escola. E da escola poder assumir esse compromisso de poder criar, né, estudantes, alunos que tenham essa sensibilidade de compreender esse diferente, né, de acolher isso, de criar esse mundo mais humano que a gente tanto procura. Né? O senhor falou que, às vezes, o autista ele começa a chorar ou a gritar. Isso é uma característica típica dessa deficiência que ele tem? Em todos os casos se manifesta dessa forma? A gente costuma falar que isso para a gente não é autismo, né? É simplesmente a forma da criança se comunicar. Muitas vezes, a criança, na maioria das vezes, a questão da linguagem é muito prejudicada. Ela não consegue comunicar aquilo que ela está sentindo, aquilo que ela gostaria, né? E muitas vezes ela demonstra isso através do choro, através da birra. Né? Só que para a gente isso não é autismo, é simplesmente a maneira que ela encontrou de tentar se comunicar. Né? E que a nossa tarefa é de ampliar esse repertório dela, mostrar que existem outras formas dela tentar se comunicar, que não somente esse. Né? De poder também estimular ela com atividades, né? Para que ela aprenda um repertório maior, né, de brincadeiras, de uso de brinquedos. Por exemplo, no Pipa, as crianças andam de patins, né, andam de monociclo. Já ouviu falar em monociclo? Já. Andam de perna de pau. Né? Ou seja, é uma variedade enorme. Isso é um estímulo, né? Estímulo, ou seja, uma variedade enorme de brinquedos, né, que para a gente é um exercício grande. Para quê? Porque a gente coloca um desafio para que ela possa aprender e se desenvolver. Né? E depois de adulto? Né? Como é essa evolução? Então, o tratamento continua ou depois de adulto já pode ser diminuído? Então, uma vez que a criança é bem estimulada, né, e ela consegue desenvolver bem a autonomia dela de se alimentar, fazer a higiene pessoal, né, existe uma chance grande de que essa inclusão aconteça. Né, seja a inclusão escolar como a inclusão profissional. Né. A gente trabalha, né, por exemplo, em 2 movimentos. Né. Em crianças dos 5 até os 13, a gente foca nessa inclusão escolar. Né. A partir dos 14, a gente pensa em desenvolver projetos voltados para o profissional. Né. Tanto é que na nossa instituição temos 2 adolescentes que já saíram desse modelo de tratamento, são funcionários do hospital. O projeto de integração para o autista é uma filial da Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo, né, que também tem o Hospital Nipo-Brasileiro, que é do lado da nossa instituição. Então, os 2 adolescentes de 17 e 18 anos, atualmente são funcionários do hospital. Né. Claro que existe um acompanhamento, uma supervisão de um terapeuta nosso nessas atividades profissionais dele. Então, a gente acredita que se toda criança autista for realmente bem estimulada, né, ela vai conseguir ter oportunidades maiores de trabalho. Né. Claro que exige um investimento aí. Investimento que é o trabalho da instituição, mas principalmente o trabalho dos pais. Dos pais da família, né? Por exemplo, no caso desse menino, o quanto que os pais não investiram nessa criança, não trabalham com não acreditam nessa criança. Né? Por exemplo, no YouTube você já deve ter visto adultos que não têm braços e conseguem fazer tudo com os pés. Exato. Trocam de roupa, dirigem. Pinturas, né? Pintura, só com os pés, não tem braços. Quadros maravilhosos só com os pés. Quem que ensinou essa pessoa a fazer tudo com os pés? Eu não acredito que tenha sido nenhuma instituição, nenhuma escola, mas sim os pais que falaram, olha, eu não vou ser seus braços, você vai ter que aprender. Uma hora você tem que se virar. Né? A tendência natural nossa seria, meu filho, você não tem braço, mas eu vou ser seus braços para o resto da vida.
você estaria criando aí uma criança infeliz. Feliz e uma hora você não vai estar junto. Pois é. A pessoa vai ter que aprender. É por essa razão que a gente acredita que toda criança, por mais deficiência que tenha grave, ela pode se desenvolver a ponto de ter uma autonomia maior. Né? Doutor, eu queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui, nosso tempo está acabando, e colocar aqui à sua disposição algum recado, se o senhor queira passar ao telespectador, alguma coisa que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Só gostaria de informar que o projeto PIPA, ele é um projeto que tem suporte, né, do governo japonês, né, através da JICA, né, então a gente recebe especialistas para capacitar os nossos profissionais, né, e que a gente tem esse modelo de tratamento, né, que busca realmente dar autonomia para essas crianças, né, e o nosso desejo é que mais e mais crianças possam ter um atendimento adequado para que essa autonomia ocorra, né? Seja no PIPA, seja em outra instituição, mas a gente gostaria de realmente de poder construir, né, essa rede de contatos, né, de relações para que esse trabalho, né, essa perspectiva de futuro dessas crianças autistas possa ocorrer. Né? Pessoas que possam se interessar pelo projeto de integração para o autista podem procurar, né, pela internet, os nossos sites, alguns vídeos que a gente tem que podem algum site que o senhor queira dar um endereço, algum Facebook, alguma coisa? Eu acredito que simplesmente colocando projeto de integração pró-autista. Projeto, né, de integração pró-autista. Pró-autista, que é o PIPA. Exato. Então você acessando ali, procurando na internet, vai encontrar bastante material que a gente tem. Então, tá, né? Doutor, foi um prazer receber Eu agradeço aqui. muito a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado, senhor. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.